É possível derrubar a cláusula de inalienabilidade da matrícula do imóvel do cliente? Saiba como. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática sobre o melhor ramo do direito, a regularização de imóveis. Eu sou o professor Marcel Rulli e me dedico, nos últimos anos, a fazer com que advogados faturem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel. E essa aqui, a lição prática de agora, de hoje, é algo corriqueiro. O cliente recebeu por doação um imóvel de um tio, de um avô, de um parente, do pai. Só que o doador foi lá e gravou, ou seja, colocou essa cláusula lá na matrícula, vamos chamar assim, a cláusula de inalienabilidade, ou seja, para que o imóvel não possa ser vendido. Até por segurança do doador, ele fala assim, vou deixar o donatário sempre ter com essa casa, porque nos termos do artigo 1911 do Código Civil, a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberdade implica que esse bem é impenhorável e incomunicável. Vamos lá. É possível, professor Marcel Rulli, levantar essa cláusula? Deixa eu falar uma coisa antes para vocês. Se houver um descumprimento, por exemplo, o donatário vender esse imóvel para alguém, esse negócio jurídico é nulo, porque o imóvel possui essa inalienabilidade. Então, o donatário, até morrer, não vai poder vender esse imóvel. Mas, professor, tem como cancelar essa cláusula de inalienabilidade do imóvel? Tem sim, e são 3 caminhos. O primeiro caminho seria um acordo, tá? Um acordo com o doador. Então, o doador ainda tinha que estar vivo. Então, eu vou colocar assim, pela via do acordo, quando a cláusula de inalienabilidade tenha sido instituída por meio de doação feita em vida e o doador ainda esteja vivo. Seria uma retificação da escritura de doação em que ela foi imposta. A segunda forma, eu vou pontuar uma por uma, fiquem tranquilos, tá? A segunda forma seria pela via da autorização judicial, seja por meio do cancelamento do gravame, caso exista justificativa razoável, ou modificação da situação posta ou violação de princípios constitucionais pela manutenção do gravame. E a terceira forma seria pela subrogação da cláusula de inalienabilidade. Como assim, professor? A gente retira a cláusula do imóvel que se quer vender e coloca depois o gravame no outro imóvel de valor equivalente ou superior. Vamos lá. Pela via do acordo, querido alunos, sendo vivo o doador, a cláusula pode ser revogada com expressa anuência do donatário. Os dois poderão não ter interesse na renúncia, pela qual o bem passa a ser disponível de livre circulação, pois a imposição da cláusula de inalienabilidade também implica na incomunicabilidade e impenhorabilidade, conforme eu li o 1911 para vocês. Portanto, a concordância do donatário apresenta-se como medida essencial para que o ato de revogação da cláusula de inalienabilidade não seja considerado nulo. Então, vamos lá. O doador é vivo, doador e donatário fazem esse acordo, faz uma escritura que anue pelo levantamento da inalienabilidade. Essa renúncia da inalienabilidade deve ser formalizada por instrumento público, tá? Adequado, sendo válida a afirmação contida no artigo 472, que estabelece que o distrato faça pela mesma forma exigida para o contrato. Assim, caso a doação instituindo a cláusula tenha sido feita por meio de escritura de doação, a revogação, obviamente, deverá ser feita pelo mesmo instrumento. Agora, eu vou falar do terceiro caso, que seria a subrogação. Então, no caso de retirar o gravame por meio da subrogação, havendo interesse do proprietário, este poderá promover a substituição do gravame por outro bem de sua propriedade, desde que este bem seja de valor igual ou superior ao bem a ser substituído. Por fim, queridos alunos, eu coloquei assim, é possível
derrubar a cláusula de inalienabilidade da matrícula do imóvel do cliente também pela via da autorização judicial. Atualmente, a jurisprudência vem admitindo a validade da dispensa judicial das cláusulas restritivas. É uma relativização das cláusulas restritivas, especialmente em relação à inalienabilidade, no todo ou em parte, até mesmo sem a necessidade da subrogação, conforme exposto no parágrafo único do artigo 1911, ensejando no cancelamento do gravame da inalienabilidade. Isso vai ocorrer quando, na ótica da análise do caso concreto, restar claro que a manutenção deste gravame implicará em ofensa aos valores e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à subsistência mínima, a solidariedade social e a função social da propriedade, bem como subversão à vontade do instituidor, doador ou testador, em especial quando a sua manutenção implicar em real prejuízo ao destinatário da liberalidade que visava beneficiar. Um exemplo, você fala, meu cliente tem uma doença muito séria, precisa fazer uma cirurgia caríssima, está em risco de morte, mas não pode vender o bem. Entenderam aqui? Então, seria uma justificativa. Vamos lá, vou continuar aqui, ó. Ademais, se a situação posta à época da doação modificou, acarretando entraves para o donatário, inclusive de ordem financeira, não se mostra pertinente a manutenção desse gravame, por estar gerando efeito diverso do pretendido pela doadora. Nesse sentido, é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 2019, que declarou que as condicionantes podem ser afastadas diante da função social da propriedade e da ausência de justo motivo para a manutenção da restrição ao direito dos donatários. Então, queridos alunos, queridas alunas, anota aí o número desse RESP, é o RESP 1.631.278. Eu vou repetir para vocês, 1.631.278 do lindo estado do Paraná. É possível, então, mediante autorização judicial, justificando o porquê. Olha, ela tem uma casa para morar, mas está precisando mudar, está precisando ir embora, vai fazer um bom negócio. Não justifica ela ter prejuízo, né, de fruir esse imóvel. Caminhando para o fim, eu só quero relembrá-los que as cláusulas restritivas, então essa cláusula de inalienabilidade, ela jamais pode ultrapassar a vida do donatário, o herdeiro ou legatário, uma vez que ocorrendo a morte do beneficiário, então do donatário, a pessoa que recebeu a cláusula com essa restrição, o bem volta a ser livre, tá? Então, sintetizando mais uma vez para vocês, são 3 formas para levantar essa cláusula restritiva. A primeira, o acordo entre doador e donatário, lavra uma escritura pública. A segunda, pela via judicial, justificando a premente necessidade da venda do imóvel. E a terceira, pela subrogação, você troca o bem que está gravado por outro. Vamos aplicar essas dicas? Um grande abraço, fiquem com Deus e com licença.